Então a FGV para mim é muito boa. Provas com nível altíssimo, a FGV ela cobra muito, muito do candidato. Você vê que a FGV não faz qualquer prova, então ela pega muito prova de Ministério Público, Tribunal, Supremo, Legislativo. É uma banca chata, até porque ela é responsável pelo exame da ordem. Então ela tem um caminho de ser escrota, ela sabe ser escrota, né? Enunciados longos e cansativos, cara, a FGV ela consegue ser pior do que a Sebrasp. Porque a Sebrasp, pelo menos, ela se porta a repetir os enunciados às vezes, a FGV não. Ela traz aqueles enunciados gigantes, cada questão, tanto que você pegar um caderno de prova da FGV, parece uma bíblia, né? Brincadeiras à parte, é absurdo quanto que eles gostam. Claro, tem questões que são pequenininhas, óbvio, né? Toda regra tem exceção, inclusive a própria regra de exceção tem uma exceção, que é a própria regra da exceção. Mas é óbvio que eu estou te dando uma estrutura geral, tá? Mistura a teoria básica e a análise de caso concreto. Então, esse que é o grande diferencial da FGV. Apesar de ser texto longo, cansativo, ela não tem a complexidade que a Sebrasp tem. Por quê? Porque ela, ao mesmo tempo que ela é chata, que ela conta um caso concreto com os mínimos detalhes, ela parece eu quando quero explicar alguma coisa com detalhes, mas ela é objetiva. Então ela cria toda uma situação, blá blá blá, e pergunta, e aí? Ela não enrola, as respostas são objetivas ao máximo, ela não cria resposta cheia de vírgula, cheia de... Não, a FGV ela tem essa mistura. Ela tem a chatice e tem um lado bom das coisas misturado nela. Então é legal que ela não atinge o nível de complexidade da Sebrasp e logo se torna uma banca muito boa, ela mantém o nível e se torna uma banca que o pessoal gosta. Normalmente, a galera gosta da FGV. É difícil você encontrar alguém que tenha ódio da FGV igual tem da Sebrasp, por exemplo. Não que não exista, mas é difícil. Ela também é interdisciplinar, pudera, né, já que ela tem esse nível altíssimo, ela vai fazer o uso da interdisciplinaridade o tempo inteiro, porém, ela usa da técnica da chamada pertinência temática. O que significa isso? Provas dirigidas, direcionadas ao cargo ou concurso. Então é muito comum você pegar, por exemplo, uma prova da FGV para segurança pública, né, para a área de segurança pública, e a prova ser quase toda ligada a isso. Você pegar uma prova da FGV para auditor fiscal e a prova inteira ser voltada para a categoria fiscal, para a ação do auditor. Você pegar uma prova de Ministério Público e a prova inteira ser voltada às condições do oficial de justiça, né, do promotor. Então ela tem esse detalhe que para mim é mais que uma dica. Né? Você consegue entender o que ela vai buscar, sabe? Se você está fazendo uma prova da FGV para técnico judiciário, que você sabe que é uma função mais burocrática, tal, você sabe que ela vai direcionar para atos, que ela vai direcionar para procedimentos. Agora, se você vai fazer uma prova de segurança pública, de carreira policial, é óbvio, ainda mais delegado, né? É óbvio que ela vai seguir para um lado mais da carreira, mais atuação do delegado, mais poder judiciário, né, que tem esse relacionamento direto, não que componha, claro. Então ela tem uma inteligência que todo mundo tenta, mas é difícil. Eu digo isso de coração. É difícil as bancas conseguirem chegar no que a FGV conseguiu fazer. Porque tem muita banca que cria questão direcionada para o cargo, mas fica meio imbecil até certo ponto. Porque ela parece que está cobrando que você já tenha tido experiência passada no negócio. E a FGV não, ela é bem... ela sabe fazer isso, sabe? Ela sabe fazer esse jogo. Em relação ao núcleo base, língua portuguesa prevalece a interpretação de texto, mas é muito. Preferência por morfologia ao invés de sintaxe é uma coisa interessante que ela faz um foco muito maior. Lembre-se que, cara, eu nunca vou esquecer isso que eu aprendi. Morfologia é o que a palavra é. Basicamente é isso. O que ela é? Ela é um adjetivo? Ela é um verbo? Sei lá. O que ela é? Quando você fala em sintaxe, é para que ela serve? Qual é a função? Ela funciona como sujeito, como objeto direto, como objeto indireto? Então, eu nunca mais esqueci disso para conseguir entender melhor como que isso funciona. Eu acho interessante essa forma de pensar. Claro que é uma forma bem boba, mas então ela foca muito mais nisso, tá? No que é a palavra, o que ela é, qual é a sua classificação, do que necessariamente qual é a sua função. Claro que é preferência.
privilegia a interpretação e compreensão de texto, como eu já tinha colocado aqui em cima, não sei por que eu repeti. É porque eu imbecil mesmo, mas tudo bem. No raciocínio lógico, ela tem as chamadas alternativas direcionadas. O que é isso? Ele vai fazer, e a FGV no raciocínio lógico tem essa mania que é muito, muito, muito filha da mãe. Que é uma coisa que eu acho engraçado que nem toda banca faz. Eu acho meio burro as bancas que não fazem isso. Vou dar um exemplo bobo. Ela coloca lá no enunciado quanto é 2 mais 2. Né? Só que ela coloca quanto é 2 mais 2 de acordo com a física quântica baseado no pensamento de Van der Waals. Quem é Van der Waals? Não faço ideia, veio o nome na minha cabeça. Aí ele coloca lá, que você sabe que 2 mais 2 é 4. Mas se você utilizar uma interpretação diferenciada, existe uma do outro lado que entende que 2 mais 2 pode ser 5 ou pode ser 4,5. Por quê? Porque você estudou uma porrada de doutrina, uma porrada de conceito. Aí ela coloca todas as possibilidades. Pô, se eu for pela escola da casa do cacete, é 4. Se eu for pela escola da casa do caramba, é 6. Claro que eu tô dando um exemplo bobo. 2 mais 2 é 4, sim, beleza, acabou. Mas é só para vocês conseguirem visualizar. O que ela faz? Ela sabe que você tem essa característica de que existem possibilidades. Então depende muito da interpretação que você faz a questão e ela coloca nas assertivas todas as possibilidades de resposta. Então você vai lá com aquele pensamento, acertei, pô. Mas se fosse pelo outro, eu também acertaria. Então ela tem essa sacanagem, no bom sentido da palavra, né? Que ela faz essa pegada que é filha da mãe demais. Você acaba encontrando a resposta sempre, mas nem sempre a resposta que você encontrou é a certa, mas vai estar lá. Ela é muito inteligente quando ela faz isso, tá? Ela tem preferência em cobrar conjunto, regra de 3, problemas de primeiro grau, tabela verdade, diagramas lógicos, entre outras coisas, mas faz questões com interpretação. Exatamente para ter essa possibilidade de criar alternativas que te levam a acreditar que você acertou e não acertou. Então ela tem essa inteligência que eu particularmente sou muito fã. Na informática já muda um pouco, as questões são objetivas. Ela não tem enrolação, ela costuma cobrar muito redes, hardware, planilha eletrônica, segurança da informação, que já está dentro de rede, no final das contas. Só que ela tem essa característica de ser equilibrada. Ela não tem preferência de assunto na informática, efetivamente. Ela vai colocar questão de tudo. Então, quando você fizer uma prova da FGV, é sempre bom você detonar o conteúdo programático inteiro de informática sem dar muita atenção para um ou para outro, porque ela costuma cobrar tudo. Apesar dessa questão de ela ter preferências. Claro, a preferência, de novo, é reta final, né? Costuma oferecer editais extensos, esse é o problema. A FGV, quando ela cria edital com informática, ela costuma colocar praticamente tudo que a informática puder oferecer, mesmo que ela não vá necessariamente dar atenção. Então, ela vai enfiar ali no meio internet das coisas, inteligência artificial. Você nunca vai te perguntar porra nenhuma disso, sabe? Mas ela gosta. Sistemas de segurança. Não sei porquê, mas ela tem a FGV tem esse detalhe. Ela tem um edital muito puxado. Mas não é nada também que você tem que se preocupar, que tem que estudar além de qualquer outra banca, que não. É só frescura, tá? Em relação ao direito, foco em caso concreto, já falamos, né? Preferência por assuntos teóricos. Então, diferentemente do que a Sebrasp faz, que ainda traz muita letra da lei, a FGV não é muito ligada nisso. Muito pouca questão você resolve só por letra da lei. Então, você tem que ter um arcabouço de conhecimento muito bom. Cobra assuntos não usuais. Presta atenção nisso aqui, que isso é muito importante. Quando a FGV coloca no edital alguma coisa que você não está acostumado a estudar, vai cair. Então, por exemplo, quando está no Constitucional, ela coloca repartição de competência, vai cair, porque ela adora cobrar esses assuntos que são nota de rodapé, que são página virada, que são aqueles que o pessoal não curte muito. Então, por exemplo, licitação e contratos. Todo professor gosta da licitação porque chama atenção, mas ninguém gosta de dar contrato porque é difícil pra cacete. Aí o cara não estuda contratos. E a FGV cobra o quê? Muito contratos. Então, cuidado que ela tem essa mania. Vai cobrar bens públicos, que é um assunto que não é muito normal nas bancas de concurso. Então, muito foco que a FGV, quando ela traz no edital algum assunto muito maluco, tenha certeza que ela vai dar atenção. E ela trabalha com jurisprudência aplicada ao conhecimento teórico. Então, ela não é de cobrar súmulas e jurisprudências igual a Sebrasp, o verbete de súmula, não.
ela vai fazer você conhecer a súmula para aplicar no conhecimento teórico e entender a interpretação. A FGV, ela não é uma banca boba. Então, eu particularmente adoro. Eu acho que é uma das únicas bancas do Brasil, uma das poucas, né? Únicas não. Uma das poucas bancas do Brasil que consegue realmente privilegiar quem estuda e meio que dá um pé na bunda de quem só memoriza, que trabalha só mapinha mental e por aí vai. Então, é rock and roll, tá? Rock and roll mesmo. Beleza? Trazendo questões aí para vocês, ó, de novo, trazendo 2 enunciados. Em uma situação hipotética, o município de Angra dos Reis, aproveitando o aumento de pessoal após realização de um concurso, decide criar um novo órgão para aprimorar os serviços de saúde na região. Nesse contexto, foi utilizado pelo município a técnica administrativa conhecida por... Vê, questão fácil. Vai cobrar para você, de você técnica administrativa, centralização, descentralização, concentração e desconcentração. Você resolve fácil se você conhecer bem, contou uma história, novo órgão, é desconcentração, acabou. Mas isso é para quem raciocina. Se o cara só memoriza, ele vai ter uma certa dificuldade, porque o professor vai dar aqueles macetinhos. De acordo com a Constituição da República 88, o Ministério Público é instituição permanente, essencial à justiça, incumbindo na defesa da ordem jurídica do regime democrático, sendo exemplo de sua função institucional promover. Aí ela vem que buscar o conhecimento sobre as funções do Ministério Público, que é uma coisa que não é tão cobrado. Normalmente, quando você pega um concurso que tem Ministério Público, né, que tem funções essenciais à justiça no edital, eles costumam cobrar garantias, vedações, eles não são tanto de falar de funções do Ministério Público. A FGV é. Por quê? Porque ela gosta de cobrar coisa que não é normal. Tá? Então, para mim, é uma das bancas que você tem que ter mais preocupação, no bom sentido, tá? Mas que você precisa ter uma atenção maior na hora de estudar.